Hoje a nossa conversa é com o advogado Aires Furquim. Ele vem para falar sobre o ITR. Estamos ao lado do advogado Aires Furquim. Vamos conversar um pouquinho sobre o ITR. Doutor Aires, bom dia. Bom dia, Fabélia. Tudo bom? Tudo bem, prazer imenso tê-lo mais uma vez no Sucesso no Campo. E vamos falar de ITR, já que setembro vence aí no dia 30 o prazo para a declaração. Primeiro detalhe, quem é que deve fazer declaração do ITR? Todo proprietário de imóvel que é considerado imóvel rural. Ou seja, é aquele proprietário que tem um imóvel fora dos limites do perímetro urbano. E esse proprietário tem limite de tamanho da sua propriedade ou qualquer propriedade tem que ser declarada? Não, todas as propriedades têm que ser declaradas. Há um diferencial no valor a ser empreendido no pagamento tributário. O tamanho também exerce diferenciação. Por exemplo, um imóvel rural que tenha no máximo um módulo rural de tamanho, ele efetivamente tem um benefício da União para com a valorização. Então, não é que ele cobra menos. Então, quem tem menos, paga menos. Mas as alíquotas são feitas de forma universal. E nesses casos, para aquele que é arrendatário, aquele que está numa posse, essa responsabilidade é do proprietário ou de quem está de posse desse imóvel? Exclusivamente do proprietário. Há que se fazer uma ressalva quanto ao detentor da posse, porque ele deve se declarar também como um pseudo-proprietário. A diferença do detentor da posse com o proprietário é apenas documental. Porque aquela tal de função social do imóvel, ela se declara a partir da posse. Então, se nós fizermos uma análise crua, a posse é mais importante do que a propriedade. Mas a propriedade é maior do que a posse, porque ela implica no documento e na posse. Então, para a gente falar aqui assim de um modo bem claro, nós temos aqui em Jataí, por exemplo, o assentamento ali da Fazenda Guadalupe. As famílias que moram lá, elas devem fazer essa declaração. Sim, porque eles não são posseiros, eles são proprietários precários. Ou seja, o proprietário, o legítimo proprietário, que é a União, os outorgou a posse e a condicionante de que se tornem proprietários dentro de um espaço determinado de tempo. Então eles têm a categoria dentro da própria declaração do ITR para que eles se inscrevam e declarem a sua propriedade. E nas grandes propriedades nós temos casos aqui daquela família que trabalha junto e aquelas situações em que às vezes o pai já divide as parcelas de terra para os seus filhos. Pode cada um desses filhos fazer a declaração da sua área? Nesse caso, não. Porque o pai, que é o proprietário, ainda é vivo e ainda está com domínio, pelo menos parcial, sobre o imóvel. Então, nesse caso, a declaração é do único proprietário, o pai. E como que varia essa alíquota? Se eu tenho uma área, por exemplo, na região do São José, ali que o pessoal reclama que é mais arenosa, uma área mais fraca, para uma área que está aqui na região para Caiapônia. Fabélia, eu sou cético com relação a isso. Houve um acordo um convênio entre o governo federal e os municípios e o Distrito Federal, onde o governo transfere ao município o direito de avaliar, de fiscalizar e de cobrar o tributo. Em contrapartida, paga o município, remunera por esse serviço prestado. E então coube ao município de Jataí, por exemplo, fazer avaliações sobre as localidades e qualidades de terra. Eu não posso dizer com certeza, mas é entre 6 e 8 tipos diferentes de terras. Agora, os critérios foram muito subjetivos e eu acho que Jataí extrapolou ao criar aqueles índices. Em Jataí, para você ter uma noção, tem hectare,
tributado em R$300, 200 e pouco, e até 10 mil e tantos reais. Uma das situações que foi mostrada é aptidão à lavoura. Porque criou-se a imagem de que a terra de lavoura é a mais cara, é a mais produtiva. E nós teríamos que lembrar que o ITR é um imposto voltado para a nua propriedade, a terra nua, sem nenhuma benfeitoria. Então eles criaram condicionantes de uso para cobrarem um imposto de terra nua. E isso tornou-se extremamente oneroso para o proprietário. Então, quer dizer, independente, a minha terra, se ela é com aptidão para lavoura, mas eu quiser fazer pastagem, eu não posso estar pagando mais caro porque ela tem aptidão para lavoura. Seria mais ou menos por aí. A palavra não é posso, eu não deveria. Porque, na verdade, eu estou sendo O imposto não é sobre produtividade. O imposto é imposto. Então, me impuseram esta condição. E aqui me fez o imposto 2 vezes. Isso que é uma condicionante errada. Eu tenho que pagar imposto sobre a terra nua. Até concordo que a terra de melhor qualidade, que poderia gerar uma atividade mais lucrativa, fosse mais fortemente tributária. Mas não dizer aquela que tem aptidão para a lavoura, se boa, cobrar-se-á 10 mil. Enquanto que a pessoa pode não usar aquela terra para a lavoura, pode ser para pastagem. O exercício da atividade rural é pertinente ao proprietário e não ao governo. Agora, e o produtor, ele chegar lá para fazer essa declaração? Ele pode declarar uma terra mais baixa, querendo, às vezes, ter um jeitinho para ficar com o imposto mais baixo. Isso também pode trazer problemas para ele? Sim, porque o município tem, nesse acordo com o governo, tem o ônus da fiscalização. Então, se ele tentar burlar as regras, ele será penalizado. Então, eu sou da opinião seguinte, que o produtor rural e o proprietário deve até reclamar, protestar, buscar outras vias, talvez até a via judiciária, se não concorda com os preços. Agora, não pagar, no ordenamento legal do Brasil, diz que você omitiu receita para o Estado. Cabe punição. Então, o detalhe é fazer a declaração até dia 30 de setembro. Doutora Aires, muito obrigada pelas informações mais uma vez aqui no nosso programa. Sou eu que agradeço, Adélia.